que ao chegar setembro, outubro e novembro, vai ficar mais caótico ainda a situação da água aqui em Coroatá. Muito bem, estamos entrevistando o ex-prefeito de Coroatá, Luiz Amovelar, nosso bloco agora é saúde, mas como o prefeito já praticamente concluiu a questão da saúde, vamos agora partir para a área do esporte e da cultura. Ex-prefeito Luiz, na verdade, você deixou a sua marca aqui em Coroatá quando trata-se do esporte. Foi realizado os Gêmeos em Coroatá, o Campeonato Coroataense, a reativação do estádio municipal, enfim, campeonatos na zona rural, campeonatos do Marajá, né? Nós observamos que ainda, por mais que o senhor tivesse feito, mas haviam pessoas que criticaram, dizendo que o senhor não gostava do esporte. Como é que o prefeito avalia, o ex-prefeito avalia a questão do esporte na sua época e o esporte hoje em Coroatá? Eu posso dizer, Marcelo, que o esporte coroataense não conta mais com o apoio do município, porque o nosso maior evento da zona rural era realizado no Marajá, e hoje ainda está sendo realizado. Mas eu percebo que não há mais aquela motivação por parte dos desportistas que antes participavam. Outra coisa importante, o esporte, meus amigos, é um dever do gestor patrocinado. O gestor que tem compromisso com a população, ele precisa preparar um recurso e realizar periodicamente esse incentivo para as equipes, chamar os times, mantê-los motivados e fazer uma participação permanente. Porque nós sabemos que o esporte contribui para tirar muita gente do caminho das drogas, o esporte contribui para criar uma motivação maior no cidadão, quer seja homem, quer seja mulher. É necessário que o município tenha um olhar especial para o esporte em todas as suas modalidades. E isso eu acho fundamental. E eu falo isso com muito prazer, porque em nosso governo, mesmo com limitações, nós investimos muito no esporte coroataense, em toda a zona rural e também na sede. E para minha alegria, a entrega do estádio municipal foi uma conquista sem tamanho para os desportistas coroataenses, que até hoje reconhecem que nós temos o melhor gramado do interior do estado do Maranhão. Outra coisa, Marcelo, é a cultura. A cultura, muita gente se pergunta, mas a cultura é só o carnaval? A cultura é só o São João? Não, a cultura não tem dimensão. A cultura envolve tudo aquilo que você imaginar, é cultura. Mas o que nós temos visto é que o município, através desse sistema de regresso, tenta acabar sumariamente com a cultura do nosso município. O povo que sempre gostou dos bons eventos, porque nós já não temos grandes áreas de lazer, mas os eventos também fazem parte da cultura do nosso município. Então não há investimento nesse segmento. Por exemplo, o São João. Hoje já é 14 de junho e não sabemos da programação do São João, aonde vai ser, como vai ser. E além de desenvolver a cultura, também vem a questão econômica, porque deste evento, muita gente mantém a sua família, melhora a sua casa, troca o seu carro, compra a sua moto, porque consegue faturar melhor no período do São João. E é isso que nós queremos, é que haja um investimento para que as pessoas se sintam realmente motivadas e que não precisem sair de Coroatá para outros municípios para ver realmente o tão sonhado São João coroataense. E veja só, no ano passado, que era um ano eleitoral, o governo do estado, através do atual secretário de saúde, trouxe para Coroatá uma estrutura jamais vista. Eu me recordo que eu passava ali, vindo do Pericorol, de São Luís, e tinha em torno de 4 ônibus, mega ônibus, trazendo pessoas de todo o estado do Maranhão. Por que de repente este cidadão, que agora tem um estado e tem um município e não quer mais investir? Meu amigo, eu digo a você sinceramente, se você está arrependido de que gastou demais na campanha, tentando comprar votos a preço de ouro, a culpa é sua. Porque quem não tem, tem que comprar. Por isso você hoje está revoltado, quer descontar na população o seu ódio? Não faça isso. Não faça isso. Tá certo? Você queria voltar para Coroatá para mostrar realmente o seu poder de perseguição? Coroatá não merece o que está passando. O povo de Coroatá é um povo bom, é um povo ordeiro. De tal maneira que eles pensaram, esse cidadão agora vai vir diferente, Coroatá vai ser diferente, e confiaram em você. E vocês traíram esse grande sonho da população coroataense. E agora, nós esperamos que vocês reflitam e que realmente volte a investir no esporte e na cultura de Coroatá de maneira mais efetiva. Ainda falando sobre a questão da cultura, ex-prefeito Luiz,
Ali na Praça Sarney era o centro das atenções. Ali você vê que tinha a praça que acomoda as pessoas, tinha também a Praça do Panteão, né? E agora, ultimamente, nós tivemos a derrubada das árvores. Como é que o senhor avalia essa situação? Marcílio, geralmente o desenvolvimento ele traz contradições. Mas isso aí eu avalio uma falta de comunicação com a população. Se a atual prefeito tivesse feito uma audiência pública para explanar o seu projeto e pedir a opinião da população, eu tenho certeza que 100% das pessoas que estivessem presentes nessa audiência pública diria: prefeita, a senhora pode fazer a ampliação, desde que não retire as árvores. Mas eles preferiram não ouvir a população e, de maneira irresponsável e desumana, fizeram a derrubada sumária daquelas árvores. O que eu acho mais crítico é que Coroatá, Marcílio, hoje clama por ações em todos os bairros e na zona rural. Mas eles focaram exatamente ali, naquela área onde ficavam reunidos os meus amigos do Boca Livre. E eles dizem que a pressa de derrubar aquelas árvores era para tirar dali o pessoal do Boca Livre. Aí eu digo para a senhora: vocês tiraram as árvores, mas não tiraram a boca dos boca-livrenses. Portanto, vocês jamais vão fechar a boca deles. E eu acho que um momento que a pessoa pensa em derrubar uma árvore daquela, ela comete o maior crime, não só um crime ambiental, mas uma afronta ao cidadão, uma afronta às crianças, uma afronta aos jovens que por ali passavam, e em especial aos idosos, que queiram ou não, muita gente já descansou à sombra daquelas árvores que embelezavam a nossa cidade. E nós esperamos que vocês não tenham a coragem de continuar fazendo essa derrubada, porque é inaceitável. E eu digo mais, Marcelo, se eu tivesse tomado conhecimento ou sonhado que aquelas árvores seriam derrubadas, eu teria feito um movimento para que não fosse derrubada aquelas árvores. Não é que não fosse feita a reforma, poderia fazer, mas que as árvores fossem mantidas, porque aquilo ali fazem parte da história do nosso município. Árvores que estão ali há mais de 30 anos e agora, infelizmente, elas foram retiradas. Portanto, senhora prefeita, se a senhora tem raiva do povo de Coroatá e já perseguiu o que a senhora queria perseguir, agora vai vingar a sua raiva nas árvores, fazendo um crime ambiental inaceitável? Pelo amor de Deus, não faça isso. As árvores não podem pagar o preço injusto que vocês cobram da sociedade coroataense. Estamos entrevistando o ex-prefeito de Coroatá, Luiz da Amovelar. Ex-prefeito Luiz, agricultura. Como é que o senhor avalia a agricultura na sua gestão? Como é que o senhor vê a agricultura hoje, na gestão, nos 6 meses de gestão da Prefeitura 13? Marcílio, o governo do Estado e o governo federal têm feito muito pela agricultura ao implantar os programas. A governadora, ao distribuir sementes em todo o Estado, é o que nós temos visto. Mas em Coroatá, eu tenho certeza que não há um projeto voltado para a agricultura. Porque, minha amiga e meu amigo que está me ouvindo, um projeto melhor do que o programa de aquisição de alimentos. Por quê? Ele incentiva o produtor a produzir e, ao mesmo tempo, vender para o município. Portanto, a prefeitura, eu sei mais que ninguém das limitações do município, mas a prefeitura pode manter uma pequena equipe de técnicos para poder acompanhar, dar assistência ao produtor rural. E o caminho melhor é os sindicatos. Portanto, senhora prefeita, busque apoio dos sindicatos, reúna-se com os lavradores, incentive a agricultura familiar, incentive a agricultura de produção em grandes escalas, converse com os produtores de modo geral. Coroatá é uma cidade pequena, mas tem muita gente aqui hoje que produz carne, que produz peixe, que produz farinha, que produz feijão, mas que não tem nenhum incentivo. No nosso governo, eles ainda poderiam vender ao município, e agora nem isso. Portanto, é urgente. Hoje não suporta-se mais comprar um quilo de farinha por 6, por 7 reais, um quilo de feijão aos olhos da cara. Ou seja, a pessoa humilde, a pessoa de baixa renda, não tem mais nenhum direito de se alimentar. Portanto, se o município não procurar urgentemente incentivar a agricultura, e em especial a agricultura familiar, fica difícil para a população. E o Banco do Nordeste é o grande parceiro desta agricultura familiar, com incentivo do município, através do Pronaf, Pronaf-A, Pronaf-B, Pronaf-Jovem. Tem várias linhas de crédito que podem motivar ao agricultor a produzir
a preço baixo, subsidiado tanto pelo governo federal, como pelo governo do estado e pelo governo municipal. O governo do município é o que está mais perto das pessoas. As pessoas moram no município, portanto, cabe aos gestores municipais criar as condições para desenvolver a agricultura, assim como a saúde, a educação e outros. Ainda, ex-prefeito Luiz, quando trata-se da questão da agricultura, nós tivemos aí a vigilância sanitária no final do ano de 2012, né, visitando Coroatá e interditando o matadouro público municipal. Né? Quando fala-se de agricultura, fala-se também em economia. Eu queria que você falasse da questão matadouro, que foi reativada agora, na gestão da prefeita Tereza, e falasse também da economia, o setor econômico do município. Como é que o senhor vê o comércio antes, já que o senhor é comerciante? Marcelo, por falar em matadouro, eu queria dizer o seguinte, que aqui em Coroatá tem uma obra importante do matadouro, e que durante todo o meu governo eu sofri a perseguição, porque eles denunciavam tudo. E está lá a obra paralisada, o recurso está na Caixa Econômica, mais de R$300 mil para a conclusão, e agora eu quero ver realmente se eles vão ter o compromisso de concluir aquela obra em tempo rápido, porque no final do meu governo, para o meu constrangimento e da população coroataense, a vigilância sanitária, através do secretário de Saúde do Estado, interditou, fazendo com que nós não pudéssemos matar os animais, e eles, ao assumirem, matavam em timbiras. E logo mais fizeram uma pequena reforma e hoje funciona. Então nós esperamos que você, que está à frente do município, possa realmente concluir aquela obra do matadouro e não perseguir o senhor Júlio Alencar, porque tem uma área, negociou aquela área que foi doada ao município com uma pequena parte de terra aqui do matadouro e que vocês preferiram persegui-lo do que correr atrás dos recursos para concluir a obra do matadouro. Quanto à economia, Marcelo, o que nós vemos hoje em Coroatá é um desaceleramento. A partir do dia 1º de janeiro para cá, parece que o dinheiro sumiu. Ninguém sabe para onde. O comércio não vende mais. Os pequenos comerciantes estão desmotivados a buscar empréstimos para melhorar seu comércio, porque não tem para quem vender. Os grandes comerciantes hoje se preocupam em demitir e fechar as portas, porque não há venda. E o município não tem um planejamento de investimento a curto, a médio e longo prazo. Havia-se uma especulação na cidade que o município iria contratar 1.500 pessoas. E até hoje não se vê esse movimento. Portanto, eu tenho certeza que a prefeita não quer ver Coroatá se tornar um deserto. Mas se não tiver cuidado, já está se tornando. E eu aqui quero fazer um desafio. Se você, meu amigo, ficar aqui na Rua do Sol, lá ali onde eu moro, por volta de meio-dia, a cidade está totalmente deserta. Não tem ninguém nas ruas. Vá no comércio a partir de 1 da tarde. Todos os comércios, o pessoal com a mão no queixo, porque não tem para quem vender. E esta é a realidade dura de Coroatá. Quem mora fora de Coroatá hoje não tem mais motivação para investir em nosso município. As empresas não querem vir para Coroatá. Se os comerciantes compram algum produto, passa quase um mês para receber, porque não consegue formar uma carrada para esse município. Então precisa que o município urgente possa ver a economia e não querer prejudicar os comerciantes dessa maneira, deixando de contratar mão de obra, deixando de contratar empresas de Coroatá que possam gerar emprego e renda ao nosso município. Tratando, Marcelo, de economia, eu posso dizer, isso é economia e também é social. Eu posso dizer que mesmo fora do governo municipal, eu estou dando a contribuição ao município através desse contrato do programa Minha Casa Minha Vida, que está construindo em nosso município 1.000 casas populares. O que é que aconteceu, Marcinho? Nós passamos o ano inteiro de 2012 para podermos conseguir aprovar esse projeto. E no dia 28 de dezembro de 2012, nós conseguimos assinar, junto à Caixa Econômica, a construção de 1.000 casas populares. O que aconteceu? O empresário da empresa Jeová Barbosa, ao iniciar esta obra, fazendo a limpeza do terreno da obra para construir as casas, o governo do município proibiu que aquelas casas fossem construídas. E assim o empresário Jeová Barbosa entrou na Justiça Federal para conseguir a instalação daquelas casas, o que também não teve êxito. E o atual secretário de Saúde do Estado procurou a empresa, fizeram um acordo e só agora reiniciaram de novo a limpeza da área aonde serão construídas estas 1.000 casas pela Caixa Econômica Federal. O que eu quero dizer com isso? É que se tivessem realmente iniciado desde janeiro, muita gente já estaria ali hoje trabalhando,
tendo a sua renda e não precisavam estar saindo de Coroatá para São Paulo, para Minas Gerais, em busca de empregos. Hoje, Marcílio, a única empresa de Coroatá que tem crescido é as empresas de ônibus que fazem o transporte de Coroatá para São Paulo. É a única. As demais estão todas fechando as portas. Outra pergunta aqui ao ex-prefeito de Coroatá. Vamos às perguntas agora. A Camila, da Benjamin Constante, pergunta o seguinte: sobre a iluminação pública, o que o senhor tem a falar? Nós estamos com medo, também sobre a questão da segurança. Outra pergunta: será o que o atual prefeito, agora tem, em relação à questão do abastecimento de água no município, né? Luiz da Movelar, o senhor tem realmente saído muito bem na entrevista. Vamos lá então, ex-prefeito Luiz, Marcílio, falando sobre a questão da segurança Marcílio, e a iluminação pública. Eu gostaria de pedir a você que, antes de entrarmos nesse mérito, que nós encerrássemos aqui nossos temas, saúde, educação, esporte, falando de ação social. Pronto, ação social, vamos lá então. Bom, sim. Pronto. Nós vamos falar de ação social e depois falaremos de forma geral para a população entender melhor. Pode ser? Pode ser, tudo bem. Beleza. Continue. E também vendo as perguntas. Ora, gente, a ação social, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social é um dos setores mais importantes do município. Não é à toa que os presidentes, desde Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, têm se voltado a fazer investimento nessa área, na implantação de programas que podem dar sustentabilidade e distribuição de renda às famílias mais carentes. Em Coroatá, não é diferente. Nós conseguimos implantar CRAs em Pau de Estopa, CRAs no Novo Areal, CRAs na Mariol e o CREAS. CRAs é Centro de Referência de Assistência Social. CREAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social. Esses órgãos simples do município, eles têm um poder grandioso. O que é isso? É de capacitar. O CRAS, ele pode trabalhar com a capacitação de mão de obra em todos os aspectos e o CREAS pode dar assistência às famílias. Outro ponto importante que eu quero falar para vocês e que hoje nós não vemos acontecer em Coroatá é essa interação do governo com a população no sentido de levar esse benefício à população coroataense. Depois de 5 meses é que eu vejo iniciar as reformas de alguns lugares para poder atender a população através do CRAS e do CREAS não se sabe quando vai ser instalado. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo à secretária de Ação e Desenvolvimento Social, senhora Neuza Muniz, atual vice-prefeita, que antes de se tornar vice-prefeita, parecia a rainha da Inglaterra, ninguém entendia mais de ação social do que ela. E agora, depois de prefeita, parece que se acabou, parece que não conhece mais. O que está acontecendo, vice-prefeita? A senhora precisa assumir o papel que a senhora está ocupando. Eu vejo que a sua primeira ação social foi construir um muro gigante na sua casa para não atender mais as famílias. Portanto, eu quero pedir às vossas excelências que levem esse trabalho aos bairros, aos interiores, que possam interagir com a população no sentido de dar o benefício àqueles que estão excluídos e de acompanhar realmente. Porque a ação social, ela desenvolve não só a área da saúde, como também a área da educação. E aqui em Coroatá, nós deixamos um sistema totalmente moderno, um centro climatizado, com cadeira, com toda a infraestrutura suficiente para atender a população. Mas agora, a gente quase não vê ninguém ali para ser atendido. Outro ponto importante, ainda falando de ação e desenvolvimento social. Hoje, Marcílio, isso me arrepia todinho. Hoje, se Deus o livre, você, meu amigo e minha amiga, perdeu um familiar por morte, acidente natural, fora de Coroatá, eu não sei nem como fazer para trazer, porque o município não contribui mais nem com o transporte e nem com o caixão, com nada. E você não tem nem quem encontrar. Se vai atrás da prefeita, não está em Coroatá. Se vai atrás de um vereador, ele não lhe atende. Se vai atrás de um secretário em Coroatá, ninguém conhece, ninguém sabe onde está. Então o povo está em total abandono social. Mas eu tenho certeza que em 2014 vocês vão querer voltar e bater a porta desses coroataenses. E eu tenho convicção de que essas portas estarão abertas, mas vocês não terão a coragem de adentrarem, porque em cada casa que vocês baterem a porta, ali vai estar a marca do mal que vocês fizeram a essas pessoas, demitindo, mandando para suas casas
pessoas que jamais poderia ser demitido, como é o caso das varredeiras de ruas, aquelas mulheres tão humildes, que faziam um trabalho tão digno. E, mais importante, no nosso governo, eu tinha uma relação pessoal com aquelas pessoas. Eu ia na secretaria conversar com eles, dialogar e mostrar e pedir, me ajudem a manter a cidade limpa. Hoje o que nós vemos é todas aquelas senhoras desempregadas, com mais de 25 anos que dedicaram as suas vidas ao município e sem poder reivindicar a sua aposentadoria. E qual é a realidade de hoje? São varredores de ruas masculinos, meus amigos que eu os adoro, eu os vejo em pleno meio-dia, 1h30 da tarde, no sol quente. Isso é um absurdo, isso é uma ditadura disfarçada. Aqueles homens no sol quente, sem nenhum equipamento, sem luva, sem o cap, sem a farda, de sandália. Gente, isso é uma vergonha. Um secretário de saúde do Estado que conhece como ninguém os direitos do cidadão e implantar um sistema ditatorial em troca de um salário. Eles estão ali, meus amigos, não é porque eles querem não, é porque é a única fonte de renda para poder manter a sua família. E ali é assim, se faltar um dia, a chibata come, bota para a rua no outro dia. É assim, é um sistema de ditadura. Mas eu tenho certeza, e peço a vocês, vamos ter calma. Faltam apenas 3 anos, 6 meses, 16 dias para as coisas em Coroatá tomar um rumo diferente, com uma nova gestão, uma gestão democrática, uma gestão de liberdade, o povo feliz, Coroatá desenvolvendo, o comércio vendendo, o povo comprando e dizendo, agora sim, Coroatá voltou a ser o Coroatá dos sonhos dos coroataenses. Eu até queria aproveitar aqui a sua deixa aqui, perguntar, o senhor entrou nesse assunto e perguntar ao ex-prefeito de Coroatá, Luiz, que são várias perguntas aqui, mas quando o senhor fala assim, o seu projeto político para 2016? Marcílio, como ser político, tudo que eu vou fazer nessa área vai depender do apoio popular. Como ainda está um pouco distante, ainda não se dá para fazer uma avaliação, mas eu me considero uma pessoa digna e à disposição do povo de Coroatá. Assim como em 2004, 2008, o povo me elegeram, se quiserem realmente ainda me eleger, eu me coloco à disposição. Sei que tem muitos nomes bons no nosso grupo, mas eu também faço parte desses nomes e me coloco à disposição do povo. Vou depender simplesmente da vontade do povo, porque da minha vontade eu voltarei de casa em casa, fazendo uma campanha pé no chão, pedindo o seu voto para que nós nunca mais vejamos em Coroatá esse sistema de ditadura reinar em nosso município. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, e sei que realmente esse governo está acontecendo em Coroatá, é porque você, meu amigo e minha amiga, já havia esquecido das atrocidades que eles fizeram com o povo. Realmente, o tempo se encarrega de esquecer. Mas tão rapidamente, todo mundo lembra que eles não mudaram. E se mudaram, foi para pior. Eu tenho certeza disso. Dando continuidade aqui a nossa entrevista com o ex-prefeito de Coroatá, Luiz da Abovelar. Ex-prefeito Luiz, a pergunta que foi feita agora há pouco pela Carla da Benjamin Constante, a questão da iluminação pública e a segurança no município de Coroatá. Marcelo, são 2 temas importantes. A iluminação pública é um desafio para qualquer gestão. E a de Coroatá também não deixa por menos. Mas a excelentíssima senhora prefeita precisa fazer um levantamento urgente do parque da iluminação pública desse município e realmente levar energia, porque, olha, eu tenho percebido em várias ruas escuras. Isso, em primeiro lugar, tira a beleza da cidade. Segundo lugar, ela facilita para o assalto. É grandioso o número de assaltos aqui em Coroatá. Não é só porque nós não temos uma boa iluminação pública, mas é porque também foi uma das obras que a atual prefeita preferiu fazer e instalar a facilidade para os assaltos. De que maneira? Tirando a guarda municipal, abandonando, ali foi um abandono das guritas, que queira ou não a população, alguém que chegava em Coroatá, tinha o sentimento de que a cidade havia um sistema de segurança padronizado. Eu tenho percebido que a Polícia Militar, a honrosa Polícia Militar, tem feito o seu papel. Mas é impossível dar conta da onda de assalto que tem se instalado, não só em Coroatá, mas em todo o Brasil. Mas em Coroatá tem sido de forma assustadora, de forma inaceitável. E eu queria até aqui aproveitar e pedir aos meus amigos e minhas amigas que ao saírem à noite, evitem essas ruas transversais, evitem esses becos, procurem andar em ruas bem iluminadas, onde tem movimento de gente, porque hoje é um risco.
E digo mais, se alguém chegar até você e provocar um assalto, pelo amor de Deus, não vá reagir. Se tiver um relógio, entregue o relógio. Se tiver dinheiro, entregue o dinheiro. O celular, entregue o celular. Porque a sua vida é mais importante e você poderá conquistar muito mais estando vivo do que estando morto. E isso, Marcílio, é uma questão social. Segurança é o dever do município, do Estado e da União. Mas quando o município não faz a sua parte, o Estado também se torna impotente, porque tudo acontece no município. E eu espero que brevemente a atual gestão possa realmente cuidar da iluminação e da segurança pública do município de Coroatá. Segurança não é só transporte, segurança é pessoas, pessoas qualificadas, pessoas motivadas para realmente não só combater, mas prevenir para que não venha acontecer o assalto às famílias e aos comércios coroataenses. A Carliane da Rua Senador Leite pergunta o seguinte: será por que a atual prefeita tem o direito de demitir, tirar o serviço dos trabalhadores da limpeza e demitir vários guardas municipais? Outra pergunta, prefeito, em relação à questão do dinheiro do concurso público, as pessoas da inscrição estão perguntando ao senhor, e várias perguntas, o senhor vai só abordando o assunto. É o que você tem a falar sobre o matadouro, o senhor falou agora há pouco. Né? O Hospital Macro-Regional, os vigilantes usam armas de fogo, não é pessoas que vão lá todos os dias, ficam preocupadas, aqui da Amanda e do André. Aí depois vamos falar para a questão política que estão perguntando aqui. Portanto, vamos lá. Essas perguntas que eu fiz para o senhor. Pois é, Marcílio, cada gestão, ela tem o seu direcionamento. Então, a atual gestão, ela imagina que o ser humano não tem sentimento. E eles, de maneira que eu considero desumana, sumariamente demitiram muitos pais de famílias. Pessoas que tinham 3 pessoas da família no trabalho, deveriam chamar aquela família e dizer, olha, nós vamos fazer aqui uma readequação no nosso quadro. Então, numa casa que tem 4 pessoas, vai ficar 2 pessoas. Numa casa que tem 2, vai ficar 1. E assim, iria criando um equilíbrio. E eu tenho certeza que a população coroataense iria até entender. Mas, meus amigos, tirar todos os funcionários, mandá-los para casa, não dar uma resposta para eles. E agora, por último, não contratá-los, porque eles diziam, não, nós vamos lhe chamar. Agora, vamos lhe chamar. E agora não vão contratar. Isso eu acho um ato desumano, um ato irresponsável, porque essas pessoas, queiram ou não, elas estão lá há mais de 20 anos trabalhando. Não foi só o Luiz que colocou na prefeitura. Você mesma, quantos estão lá na rua hoje que você contratou, que você colocou, e que eles tinham seus direitos, e agora estão aí, coitados, sem os seus direitos serem respeitados, sem ter a menor opção de trabalho. E o pior, ao longo desses 20 anos, eles só aprenderam a fazer aquilo que eles faziam antes. E agora, já com uma idade um pouco avançada, eles não têm mais opção de correr atrás de um novo emprego. Sonham ainda em voltar ao município e ter os seus direitos garantidos. Infelizmente, achamos que isso não vai acontecer. A pergunta aqui em relação à questão do dinheiro do concurso público, prefeito, tocado no assunto. Muito bem. O concurso público, quando nós instituímos, se não me engano, em 2006, 2007, foi com a empresa de São Luís, esse é o nome, tá certo? Mas o meu amigo ou minha amiga, que tem o comprovante do pagamento da inscrição nesse concurso, você pode acionar a justiça e cobrar da empresa que iria realizar o concurso.